Fala galera, Luffy na área pro quarto vídeo desse canal. E eu quero começar pedindo perdão pra vocês, porque era pra esse vídeo ter saído ontem. E por que ele tá saindo hoje? Porque eu precisei fazer ontem, em cima da hora, uma microcirurgia no meu dente. E tomei anestesia de cá e de lá. E quando eu tomo anestesia eu fico muito grog. Mas eu já sabia que quando eu pensei, verbalizei pra minha esposa e postei a thumb dando um spoiler lá no meu Instagram, eu sabia que coisas esquisitas iriam acontecer ao meu derredor, inclusive comigo. Por quê? Porque, cara, olha só, como o diabo pensa, conheça o seu inimigo e resista a ele. O diabo, ele não quer que a gente saiba de quais são as suas estratégias contra a nossa vida. Por isso que eu tinha plena certeza de que coisas esquisitas aconteceriam comigo a partir do momento que eu verbalizei que eu iria soltar esse vídeo e que o vídeo teria esse tema. Mas vamos lá, galera, não querendo me tardar muito, de onde vem essa minha base de pensamento para começar esse livro, para começar esse vídeo? Desse livro aqui do C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. O nome é bem esquisito, mas vocês vão entender o propósito por detrás dele. E a maior das estratégias de como lutar contra o diabo, contra aquilo que o diabo faz, fora o que já está na Bíblia, nesse livro milenar chamado A Arte da Guerra. É um livro fino, eu não sou leitor assíduo, mas como é uma leitura simples, lúdica e o livro é curto, então eu recomendo muito vocês a lerem esses dois livros, porque ele vai abrir o seu entendimento acerca de como o diabo pensa e como que você pode lutar contra ele. Mas, e é por isso que eu passei essas coisas aqui quando eu pensei em gravar esse vídeo, porque o diabo não quer que mais pessoas saibam do modo operante dele, de como ele pensa. Muito simples, muito simples. Quer saber como seu inimigo vai te atacar? Pense como ele. É isso que tá no livro Arte da Guerra e que eu vou destrinchar um pouquinho melhor com vocês aqui. Mas, antes de a gente começar um pouco mais profundo, tentando imaginar qual é a cabeça do palhaço, né? Como que o palhaço pensa, como que o diabo pensa, eu queria refletir com vocês o que é o tinhoso, de onde ele veio, para onde ele vai, porque a Bíblia, ela não dá tantas referências, e eu acredito que ela não faz isso porque ele não é o centro, tá? Da preocupação que nós devemos ter. Então a Bíblia, ela não tem tantas referências claras. Você tem uma referência sobre a queda de Lúcifer em Isaías 14, Ezequiel 28 e Apocalipse 12. Tá? São as três referências que a gente dá. Vocês podem ver aqui que dificilmente eu vou falar Lúcifer. Por quê? Porque o nome do diabo não é Lúcifer. Lúcifer é um erro tradutório, tá? A origem do nome, na verdade, é desconhecida. O que a gente sabe é que ele era um querubim que foi formado por Deus das mais preciosas pedras que existiam, né? Topázio, rubi, berilo e por aí vai. E que se achou iniquidade no seu coração e por isso que ele foi atirado à terra. Mas Lúcifer é um erro tradutório, né? A palavra Rei Léo, ela foi um pouco mal interpretada na época da Vulgata, quando houve a tradução do latim para a Bíblia, e quando se perpetuou na versão King James, né, que é 1611, se eu não me engano, é algum quebradinho, manteve-se como Lúcifer, porque Lúcifer em latim é portador de luz. Então, o nome do diabo não é Lúcifer. Lúcifer é uma alusão àquilo que ele era ou representava no céu, tá? Então, vamos chamar ele aqui de diabo ou de tinhoso. O que a gente precisa saber sobre Lúcifer? O que a gente precisa saber? Como o nosso inimigo foi criado? O que ele faz agora? E o que vai acontecer com ele no final dos tempos, tá? Ezequiel capítulo 28 fala que, fazendo uma alusão ao rei de uma cidade que era muito importante e grande, chamada Tiro, Deus, através do profeta Ezequiel, ele dá um recado pro rei daquela cidade, fazendo um paralelo do que aquele rei estava vivendo e fazendo com aquilo que se encontrou lá no céu durante a queda de Lúcifer. Porque a palavra fala em Ezequiel que ele foi criado de joias preciosíssimas. Ele até aquele momento havia sido a maior criação de Deus durante toda a história do tempo, né? Se é que a gente pode dizer que existia esse tempo naquele tempo, né? Então ele havia sido a coisa mais formosa, e dentro da sua formosura e esplendor se encontrou inveja, né? Se encontrou inveja. Ele quis ser como o próprio Deus. Ele quis usurpar ser como o próprio Deus. Isaías capítulo 14 fala também um pouquinho disso, e aí é interessante porque o tempo onde Isaías e Ezequiel são escritos são
totalmente diferentes e eles falam sobre a mesma coisa. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que os autores bíblicos, eles não tinham a Bíblia como nós temos, eles não tinham esse cano fechado, né? Então, assim, a nível de comparação, eles praticamente falam a mesma coisa acerca daquilo que o diabo é. Então, o diabo, ele foi orgulhoso, esse é o pecado primordial, sabe? Eu sei que muita gente vai pensar assim, falar, o pecado primordial aconteceu lá no Éden, quando Eva comeu o fruto. Não, aquilo ali na verdade foi como se fosse o diabo tirando o pecado que existe nele e colocando em Eva, que é o pecado do orgulho. Por quê? Porque o diabo, ele oferece o fruto, não assim, tipo, olha, pega. Ele começa a questionar, e essa é uma das formas que o diabo age tentando destruir a nossa vida. Questionamento, sabe? Ele fica te questionando, mas por que você não pode fazer isso? Por que você não pode fazer aquilo? Então, ele estava no céu, ele foi criado, o ser mais forte, mais poderoso, até aquele momento, e ele quis ser como o próprio Deus. E aí Deus pega e expulsa ele. Só que a palavra fala que ele fez um comércio entre os anjos. Vamos lá, você tem Deus, querubins, serafins, arcanjos, ele fez um comércio com os anjos ali. O que é essa palavra comércio? É como se fosse assim, ele influenciou outros anjos para o seu próprio propósito. E aqueles anjos que foram influenciados por ele, caíram juntamente deles. Quem caiu com ele? Querubins, serafins e arcanjos, sabe? Quando a gente fala de principados e potestades, que são regências menores e maiores que permeiam a nossa realidade, faz parte dessa classe hierárquica angelical de querubins, serafins e arcanjos, ok? Então, quando ele cai consigo a terceira parte dos anjos do céu. Eu não sei quantos anjos haviam no céu naquela hora, mas devia ser anjo pra dedéu. Então, vamos lá, anota aí o primeiro ponto. Ele quis ser como Deus. O diabo quis ser aquilo que Deus era. Ele queria ser a glória daquilo que Deus era. Ele queria ter a luz que Deus tinha porque ele era o mais bonito, formoso até aquele momento, certo? Anotado? Então bora pro próximo. Ele cai, ele vem para essa terra, ele é mandado aqui para essa terra e ele se torna príncipe dessa terra. Quando Deus cria o Éden, Deus coloca ali um ser, Deus cria um ser a partir do barro, que é a imagem e semelhança dele. Isso é, presta atenção, nós somos aquilo que o diabo não conseguiu ser. Deus nos cria a imagem e semelhança dele. Lembra que o diabo... Cara, imagina um golem de pedra, tá? Essa é a imagem que eu acho que eu tenho do diabo no céu. Um golem de pedra, mas um golem assim com as pedras mais lindas e tudo mais. Cara, as coisas mais preciosas. Cara, eu penso que o diabo era aquilo, tá? E aí Deus vai criar alguém que é a imagem e semelhança dele. Pensa só que nós éramos a essência da espiritualidade daquilo que o próprio Deus é. Nós éramos mini deuses, assim. Eu tô fazendo de um modo lúdico para vocês entenderem, tá? Eu tô um pouco parafraseando aqui. Então nós éramos a imagem e semelhança de Deus. A glória e resplendor que emanava ou emana de Deus, emanava de nós. Tanto que existe uma tese teológica muito curiosa que fala que quando ali em Gênesis capítulo 4, quando Deus desce pós-pecado da humanidade, ele pergunta pro homem, onde que você tá? E Adão responde, eu tô nu. E Deus fala assim, quem te disse que você tá nu? É como se Adão brilhasse tanto que ele não conseguia ver que ele tava pelado. Só que quando essa luz se apagou, ele olhou pra baixo e conseguiu se ver, sabe? E ali ele percebeu que tava nu. Então, nós somos a imagem e semelhança daquilo que Deus é e aquilo que o diabo não pode ser. Só que nós fomos colocados no lugar onde era reinado do diabo, entende? Cara, imagina só o diabo olhando para Adão e Eva e tendo o mesmo ódio que ele tinha de Deus, porque ele não via seres diferentes, ele via como se fosse uma fração de Deus multiplicada, sabe? Então é dali que começa o furor do diabo em tentar destruir a humanidade. Só que pós-pecado, né? Deus ele dá uma sentença, não fica muito claro se a humanidade já iria se reproduzir do jeito que ela se reproduz antes do pecado, mas dá a entender-se que a dor de parto não iria existir. Só que quando a humanidade começa a se perpetuar e se multiplicar, eu não consigo imaginar se o diabo naquela época tinha uma ideia de que nós nos tornaríamos hoje, no ano de 2025, quase 9 bilhões de pessoas em volta da Terra. Porque sabe o que isso significa? Significa que mesmo que 9 bilhões de pessoas não conheçam a Cristo, 9 bilhões de pessoas parecem com Cristo. E 9 bilhões de pessoas parecendo com Cristo, tomando conta da geografia,
É como se a imagem de Deus tivesse por todo lugar dentro do reinado do diabo, lembrando ele de que ele não é aquilo que ele queria ser. Cara, isso é muito maluco, porque a gente começa a entender a cabeça do palhaço. A gente começa a entender o porquê que o diabo é tão bolado, porque eu e você somos aquilo que ele não conseguiu ser. E nós temos filhos que vão ser aquilo que ele também não pode ser. Por isso existe um anseio poderoso por parte dele para destruir você, eu, seu vizinho, todo mundo, porque nós parecemos com Deus. E o diabo sabe quem Deus é. Porque além dele ter sido criado por ele, lembra lá em Jó, que fala que quando Deus reúne as governanças celestes, o diabo se coloca perante ele. O diabo sabe como Deus é fisionomicamente. Ele sabe que Deus é que nós somos parecidos com Deus, tá? Dito isso, vamos pensar um pouquinho agora quais são os modos operantes que o diabo usa para nos atacar, porque o engano e a mentira talvez sejam a maior arma dele. João capítulo 8, a partir do versículo 44, fala que ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio ele foi homicida e ele era mentiroso, ainda é mentiroso e é o pai da mentira. Então, dentro desse contexto de João, Jesus ele tá falando o seguinte, aqueles que me ouvem são os meus filhos, aqueles que não conseguem me ouvir, por que vocês não conseguem me ouvir? Ah, eu já sei, vocês não me ouvem porque vocês são filhos do diabo e vocês têm as mesmas características que ele tem, sabe? Eu sei que é pesado. 2 de Coríntios capítulo 11 fala que o próprio Satanás ele se disfarça como anjos de luz, né? E onde que existe o perigo disso, dele se disfarçar de anjo de luz e tudo mais? Dentro desse contexto, o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, ele tá falando sobre falsos mestres, falsos profetas, sobre aqueles que fingem ser como os emissários de Deus para enganar o povo. Então olha só como o texto de João e o texto de 2 Coríntios eles se colidem. Ele se disfarça, isso é, ele mente para conseguir ser igual àquilo que Deus é, sabe? Cara, eu sei que é um pouco difícil você se colocar numa posição de pensar como o diabo, sabe? De você pegar e falar assim, cara, eu preciso pensar um pouco mais como o diabo. Mas existe algo curioso que é muito envolto à filosofia, que é o exercício do pensar, sabe? Gente, existem pessoas que são mais... como que eu posso dizer isso de um modo que não fique pejorativo? Existem pessoas que são mais avançadas do que outras pessoas porque elas se obrigam a se colocar em um lugar de pensamento filosófico, de questionamento, sabe? Questionar, tem um livro do Rodrigo Silva que eu tenho aqui, é esse aqui, esse aqui, O Ceticismo da Fé. Aí, quis mostrar o livro pra vocês, fiz uma bagunça aqui no meu escritório. Esse livro aqui, ele mostra o porquê que você precisa ser cético em relação à sua fé. Ser cético não significa não ter a fé. Ser cético é mais uma questão de tipo assim, cara, eu preciso entender a fundo por que eu creio naquilo que eu creio. E sabe o que é legal? A Bíblia tem absolutamente todas as respostas daquilo que você precisa. De novo, por que o diabo não é o ponto central, a história do diabo não é o ponto central de grandes trechos da Bíblia? Porque ele não é aquilo que precisa ser manifestado através da nossa vida. Nós precisamos entender quem o nosso inimigo é, né? Saber que ele é inteligente, saber que ele fala vários idiomas. Você quer ver? Vou dar um exemplo pra você. Pessoas que acreditam na parte esotérica, como por exemplo espíritas, que falam assim, cara, o espírito do meu avô baixou ali no Pai de Santo e ele tá se comunicando comigo. Pensa só um pouquinho. Você conhece algum imitador? Já viu algum imitador na TV? Né? Agora tem aquele Igor Fina, que eu acho que é o imitador mais famoso da atualidade, da nova geração. Esse cara imita, sei lá, 50 pessoas, 100 pessoas. Gente, se um humano consegue modular sua voz a ponto de parecer com a fala de uma outra pessoa, quem dirá o diabo e os seus demônios? Porque assim, vamos um pouquinho mais a fundo dentro da filosofia. O que é a voz? O que é o som? O som é uma frequência de onda, sabe? Você consegue ver a sua voz saindo? Não, mas ela é uma frequência. Você consegue ver o Wi-Fi que tá passando aí, que tá te dando sinal para que você consiga assistir esse vídeo? Você não consegue ver, são ondas. A modulação dessas ondas faz com que elas tenham determinadas entonações ou não, sabe? O que nós não enxergamos, porque
translúcido para nós, talvez no espiritual seja muito claro. Então é fácil talvez para um demônio conseguir modular a voz e parecer com alguém. E outra, eu e você vivemos aí até no máximo 120 anos, que é aquilo que a Bíblia sugere, mas quanto tempo vive um anjo caído? Sabe? Um anjo caído, ele viu o seu vô, o seu tataravô, o seu tatataravô, o seu e por aí vai. Ele sabe de toda a história que tá por detrás da sua família, que tá por detrás das suas gerações. Ele sabe de onde seus antepassados vieram, sabe? Ele sabe como te manipular. Agora você precisa ter um coração e uma mente de Cristo para não ser manipulado, sabe? Esse vídeo aqui é um vídeo que facilmente poderia ter 2 horas, sabe? De a gente ficar só pensando em estratégias de como o diabo ele pode te atacar. Mas eu quero... A intenção desse vídeo é fazer com que você pense um pouquinho como que ele tá te atacando e faça uma reflexão acerca da sua vida pra entender o que você tá sendo atacado ou não. E sabe qual que é a dificuldade de fazer esse vídeo pra vocês? Porque do mesmo jeito que vocês que estão aí assistindo esse vídeo são pecadores, eu também sou. Então assim, existe um ataque demoníaco na minha mente enquanto eu gravo esse vídeo falando assim, ó... Você é um hipócrita de gravar esse vídeo, porque assim, você não tem autoridade alguma, sabe? Mas gente, se nós não fôssemos pecadores, sabe onde nós estaríamos? Imortalmente no céu vivendo com Cristo. O salário do pecado é a morte, e é por isso que a gente vai morrer. Isso aí não tem jeito, cara. Até o final da nossa vida a gente vai pecar. Não tô dizendo que com isso conforme-se com o pecado, não. Com isso, lute contra ele, sabe? Sabe que você vai viver a sua vida até o final lutando contra o pecado. Então, amigos, o diabo lá no Éden, quando a gente começa a entender o modo de ataque dele, você vê que dificilmente ele aparece com uma face má e ele sempre te traz perguntas acerca daquilo que pode e o que não pode fazer. Existe hoje um conceito, se eu não me engano, é psicológico, aí entre o meio acadêmico, que fala sobre TOD, transtorno opositor desafiador, né? Que é assim, eu desafio aquilo que eu aprendi como virtude pra poder entender se aquilo é certo ou errado, entende? O que eu quero dizer com isso? Cara, não põe o dedo na tomada. Eu falo pro meu filho de 2 anos. Aí o que ele faz? Ele vai, põe o dedo na tomada e toma um choque. Aí ele fala, entendi por que meu pai falou que não é pra pôr o dedo na tomada, sabe? O diabo, ele vai te questionar, assim como ele questionou Eva. Por que você não pode comer desse fruto? Ou, aí você entende a transferência do pecado dele pra humanidade. Por que você não pode ser como Deus? Qual que é o lado ruim? Vamos ser sinceros aqui. Nós já éramos a imagem e semelhança de Deus, a gente não precisava ser igual a Deus. Mas quando o diabo chega pra Eva, ele fala assim, mas por que você não pode ser igual a Deus? Por que você não pode saber aquilo que Deus sabe? Por que você não pode pensar como Deus pensa? Vai lá, talvez isso abra um pouco o seu entendimento, sabe? Ele sempre joga questões e questões e questões. E eu ouvi algo do nosso pastor num culto de domingo, se eu não me engano, alguma coisa assim, que tudo aquilo que a gente pensa muito se torna um vício na nossa vida, como se fosse o crack, sabe? Você começa a pensar muito acerca de um pecado, aquilo já te dominou, cara. Se você tá pensando muito na sua ex, se você tá pensando muito, quais são os riscos que eu tenho de fazer isso contra o meu chefe, ou contra a minha empresa, ou contra o meu funcionário, se você tá na posição de chefe, cara, aquilo já é algo que praticamente dominou a sua vida. E isso são pensamentos diabólicos. Outro parênteses bem grande que você precisa entender, o diabo, ele não é onipotente, onipresente, nem onisciente. Ele tá em algum lugar fazendo alguma coisa. Só quem tem essas características de estar em todo tempo, a todo momento e em todo lugar, é Deus. Quem fica enchendo o nosso saco, eu disse isso no outro vídeo, são demônios que caem, são anjos que caem junto com o diabo. E do mesmo jeito que o diabo conseguiu fazer comércio no coração deles, eles tentam fazer comércio no nosso coração. Isso é, eles tentam através da perseverança, no persistir, eles querem dizer pra você, faça... Mas assim, vamos lembrar que o intuito do diabo é um só, é te matar. Grava isso daqui vai dar um bom corte. O diabo, quando ele pensa em destruir você, ele tá tentando destruir a Deus, porque você é a imagem e semelhança dele. O diabo pode bater em Deus? O diabo não pode bater em Deus. Por isso que quando ele consegue destruir uma pessoa, deve existir uma satisfação pessoal imensa dentro dele de, eu consegui destruir um pouco de Deus, a essência de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não consegue bater em Deus, ele bate em nós.
Mas aí vem Jesus, como o grande perfeito advogado, como aquele que nos traz redenção, sabe? Porque o fim do diabo é um só. O diabo vai ser jogado no inferno, ele ainda não reina no inferno, tá? O inferno não foi inaugurado. Ele vai ser jogado lá para um tormento eterno. Aqueles que, mesmo que morrerem nessa terra, morrerem com o coração fitos em Cristo, esses vão perpetuar a eternidade sentados junto do Pai, tá? Então assim, o diabo ele tem um fim, ele quer que a essência de Deus através de nós tenha o mesmo fim que ele. Não deixa que isso aconteça na sua vida, tá? Não deixa que o diabo consiga construir esse prédio, não deixa que ele te culpe, te jogue um pensamento de culpa falando assim, ó, você não pode fazer isso porque você fez merda no passado e tal. Cara, não deixa, tá? Você é mais que vencedor em Cristo. A palavra fala que quando você pede perdão pelos seus pecados, Deus pega ele e joga no mar chamado mar de esquecimento, onde nem o próprio Deus ousa olhar, sabe? Então, galera, é um vídeo longo. Eu queria falar muito mais coisa nesse vídeo, eu espero que tenha ficado claro, sabe? Muita coisa pra vocês. Vou encerrar aqui, porque deixa aí nos comentários se tipo assim, vamos fazer uma parte 2 desse vídeo, porque senão é um vídeo que fica muito extenso, sabe? Falar sobre o modo que o diabo age, cara, o diabo age de tantas formas, eu vou colocar pra vocês, eu já disse no outro vídeo, mas pra mim o diabo deve estar como um grande presidente de empresa, em algum lugar tratando alguma coisa muito grande. Quem tá aí perto de você são regências espirituais, principados e potestades que ficam enchendo o nosso saco, mas nós somos muito, muito, muito mais poderosos que eles, porque nós temos Cristo Jesus habitando em nós, tá bom? Gente, um beijo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo aí pra uma galera, e eu espero que com esse vídeo pessoas consigam ser libertas do cativeiro que o diabo tenta colocá-las. Deus abençoe. Até mais.